Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde o nosso foco, nossa obra social, nossa missão aqui, fisicamente, é com crianças, adolescentes e jovens. Espiritualmente, estamos em toda parte junto com Jesus, é claro, né? Ele disse lá no seu livro, ele escreveu um livro, o pessoal escreveu, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e é o que nós estamos tentando fazer aí, tá? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Livro de Josué. Terminou a saga de um herói, Moisés, e vamos iniciar aí a saga de um novo herói, o Josué. Esse aqui, ó. Nós vamos fazer a introdução neste livro, Bíblia da Pastoral, de 1990. Tem uma introdução muito boa, bem histórica, né? Tem muitas referências aqui. E as leituras comentadas vai ser neste aqui, Bíblia, tradução de João Ferreira de Almeida, de 2006. Deus abençoe você, você que é nosso inscrito, você que está conosco, você que tem apoiado a nossa obra. Se você puder se inscrever no nosso canal, nós ficaremos muito gratos. Não estamos pedindo dinheiro, estamos pedindo inscrições, olha isso. Tá? Se você puder, se inscreve no nosso canal, você está ajudando um projeto com crianças, adolescentes e jovens. Alimentação, reforço escolar, trabalho de escola, aula de música, passeio, teologia, psicologia, filosofia, um monte de coisa que acontece aqui. Nós temos colocado aí pessoas um pouco melhores na sociedade, né? Eu estou tentando também ser um pouco melhor na sociedade, esse é o nosso objetivo, por isso a capacidade de olhar para eles e ter uma esperança no nosso futuro, tá? Essa é a nossa missão aqui com essas crianças, com esses adolescentes e com esses jovens. E agradecer em especial hoje, nesta manhã, a você que é nosso inscrito. 601 inscritos, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Não tenho mais condição. Eu ainda, quando tinha poucos, eu ainda conseguia pegar a lista de todo mundo que aparece para mim. Eu ainda conseguia ler o nome de vários, assim. Um dia eu li o nome de mais de 40, assim. O fulano mandou um abraço para esse né? Hoje não dá mais 601 inscritos, né? Se eu clicar lá, né, em inscritos, aparece uma lista daqueles que são públicos, né? Aparecem para mim. Hoje eu não tenho condição de ler estes nomes. Mas eu agradeço a cada um de vocês, vocês que deixam comentário, né? A gente respeita todos os comentários, até alguns que são um pouco mais agressivos. A minha esposa riu que outro dia duas pessoas fizeram uns comentários um pouco mais agressivos. E aí o pessoal morreu de rir aqui. Acontece, né? Mas a gente só tem que agradecer, tá? Por vocês, por estarem apoiando essa obra com crianças, adolescentes e jovens, tá? Deus abençoe a todos. Livro de Josué, hoje é o nosso primeiro encontro, né? Do livro de Josué. A leitura da introdução vai vir daqui, tá? Bíblia Sagrada Pastoral, edição pastoral, tá? De 1990. Terra é dom e conquista. Por causa disso, lá hoje, na região do Oriente Médio, a gente entende que são tribos, que são irmãos, que são parentescos ali que não se entendem, tá? Acontece isso hoje em dia? Claro que sim. Tá? As pessoas vão brigar por causa de carro, casa, apartamento, uns trocados que sobram no banco, né? A gente faz isso, tá? Aí a gente vai entender por que lá hoje está dessa maneira, tá? Se morre um herdeiro ou se é uma disputa, né? Vão ter essas questões aí, essas brigas sim, tá? Isso é da nossa natureza humana. Introdução ao livro de Josué. O livro de Josué relata acontecimentos situados no século 13 a.C. Ó, tem um tempo isso aí, tá? A conquista e a partilha de Canaã, a terra prometida. Lembrando que Canaã já tinha gente, tá? Lembrando que lá em Canaã já tinha gente. Lembra ali? Faixa de Gaza, Israel, Síria, Iraque, essa região toda ali. Já existiam estas pessoas e já existiam estes conflitos aí, tá? Até hoje, tá? Pelas tribos de Israel, a terra prometida pelas tribos de Israel. À primeira vista, o livro apresenta a tomada global da terra, feita por uma geração. Isso se deve à
idealização do autor. A conquista foi, de fato, um processo longo e lento, ora pacífico, ora violento, tá? Gente, juntou dois humanos, vai dar problema aí, tá? Ora pacífico, ora violento, que só terminou 2 séculos mais tarde com o rei Davi, ou seja, 200 anos passando a espada um no outro. O conteúdo pode ser dividido em 3 partes. No primeiro, do capítulo 1 ao 12, temos a conquista. Os acontecimentos se dão numa área limitada e tem como pano de fundo o santuário de Gilgal, próximo de Jericó. Como esta cidade está no território da tribo de Benjamim, é provável que as narrativas provenham de tradições cultivadas no âmbito dessa tribo e, talvez, da tribo de Efraim. A preocupação é fortemente etiológica, do grego aitia, da aitia, ou seja, causa, procurando explicar fatos, nomes de lugar, edificações e ruínas para uma geração que vive muito tempo depois, até o dia de hoje, né? Se você for olhar, o pessoal está lá até hoje. São narrativas muito antigas, tá? Muito antigas. A gente só consegue ter esse vislumbre porque há uma distância entre nós e essa história. A gente consegue olhar com atenção, com carinho, a gente consegue refletir. Os historiadores, os filósofos, os teólogos, eles conseguem ter essa visão por causa dessa distância, né? Dessas narrativas históricas aqui, né? Apresenta a partilha da terra entre as tribos, servindo-se de documentos geográficos que descrevem as fronteiras das tribos e que remontam à era pré-monárquica e de listas de lugares e cidades provenientes do tempo da monarquia. Ou seja, numa época que eles ainda não tinham reis, eram líderes tribais, né? Eles ainda vão ter reis, ainda o primeiro rei lá da região é o Saul. Lembra do Saul? Que depois vai vir o Davi e assim vai até o fim dos reinados aí. O capítulo 21 é talvez um acréscimo feito no pós-exílio. Gente, pode ser, tá? A gente olha para a Bíblia Sagrada e acha que ela foi um livro que não foi alterado. É uma lástima o que eu vou dizer. É controverso, é polêmico. Mas quando eu escrevo um livro que eu considero sagrado na minha língua e quando eu vou traduzir para a sua língua, quando você for traduzir, vai ter alterações. Palavras que eu conheço de uma maneira, você conhece de outra maneira. Vai acontecer alterações. Às vezes, o copiador, a pessoa que está fazendo uma cópia, ela pode abrir um parêntese. Eu entendi que nesse dia o pessoal não estava legal. Fecha parêntese. Quando for feito uma próxima cópia, a pessoa vai entender que aquele parêntese ele faz parte da escrita que estava ali. Então, pode acontecer alterações sim, tá? Principalmente numa época em que esses livros iam e vinham, tá? Aqui está dizendo que talvez o capítulo 21 é um acréscimo feito no pós-exílio, quando o povo foi levado para a Babilônia, tá? Está dizendo aqui. Pós-exílio, depois que o povo foi para a Babilônia e depois retornou. A terceira parte, do 22 ao 24, apresenta o fim da vida de Josué e consta de 3 conclusões. Retorno das tribos transjordânicas para seus territórios, porque fica uma tribo... Aí deixam as crianças, o gado, as mulheres lá antes do Jordão, né? Vamos fazer um acordo, foi feito lá com Moisés e tal. A gente vai ajudar vocês lá na guerra, depois a gente retorna, né? Retorno das tribos transjordânicas para seus territórios. Último discurso de Josué, aliança em Siquém e morte de Josué no capítulo 24. O livro não é uma crônica, mas uma interpretação dos fatos para mostrar o significado da conquista de Canaã. A personagem principal é a Terra Prometida, tanto é que todos os filmes vão relatar a Terra Prometida, a conquista da Terra Prometida. A ideia é essa, tá? Foi prometida uma terra, essa terra já tinha gente. O Abraão, né, na época que a terra pertencia aos cananeus, aos outros povos ali, ele compra um terreno, ele faz um cemitério lá nesse terreno, e aí eles entendem, né, que essa terra foi prometida a eles. Lembrando que já tem gente lá, tá? É a mesma coisa de
o Brasil cismar que a Argentina é a terra prometida. Vai ter briga, né? Porque já tem gente lá, né? Não, a gente entende, da nossa maneira, que Deus nos prometeu a Argentina para nós. Esse terreno aqui chamado Argentina é nosso, vai dar problema, tá? Sempre foi assim, sempre será assim. Deus realizou a promessa feita aos patriarcas e renovada aos seus descendentes. O povo foi libertado da escravidão do Egito para ser livre e próspero na terra que Deus ia dar. Portanto, por trás das longas e minuciosas listas de lugares devemos ver a alegria e a gratidão pelo dom de Deus. É um fato, e um fato chama atenção. O povo teve de conquistar a terra que Deus lhe deu. Deus concede o dom, porém não suprime a liberdade e a iniciativa do homem. Pelo contrário, supõe e exige que o homem busque e conquiste o dom de Deus. Assim, a terra é fruto da promessa e dom divinos, e ao mesmo tempo da aspiração e das conquistas do homem. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui faz todo sentido. A Terra é fruto da promessa e dom divino, certo? Deus criou isso aí. Planeta Terra, o Sol, a Lua, outros planetas, outros universos, outros sistemas, tá? E ao mesmo tempo da aspiração e da conquista do homem. Ou seja, colocou um homem, um ser humano na parada, o negócio muda de história, tá? Em outras palavras, Deus promete por dentro das aspirações do homem e realiza seu dom por dentro das conquistas do homem. O livro de Josué constitui, portanto, um insuperável tratado sobre a graça de Deus, que é a base da vida e da história. A graça não é dom paternalista de Deus, deixando o homem passivo. Ela é dom que Deus faz das possibilidades já contidas na estrutura de toda a criação e principalmente da pessoa humana. Sem a atitude livre e responsável que procura descobrir, tomar posse e endereçar as possibilidades, o homem jamais encontrará a graça. A vida é o dom de Deus, que o homem deve descobrir e conquistar. Tudo se concretiza na tensão histórica que existe entre o presente efetivo de Deus, que abre seu dom das possibilidades, e o presente futuro do homem que busca, descobre, toma posse e dá endereço ao dom de Deus. E, para que o dom se torne vida concreta, Deus propõe uma só condição: que o homem seja e continue sempre seu fiel aliado. Nós, os humanos aí, a gente tem que tentar ser o aliado de Deus, tá? Existe alguns pontos polêmicos que eu sempre falo, né? Que é o seguinte: quem escreveu esse livro foram vários autores inspirados, né? A gente entende que eles foram inspirados por Deus, tá? Mas com ideologias humanas. Tem coisas aqui que são assustadoras. Eu falo com os meninos aqui que estão começando a ler a Bíblia: não leiam o Antigo Testamento agora. Agarrem-se no Novo Testamento primeiro. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois cartas de Paulo. Não leiam o Apocalipse agora. O Apocalipse tem muita figura de linguagem, muita simbologia. E quando estiverem preparados, vocês vão ler aí o Antigo Testamento. Aí eles perguntam: seu G, quando? Leiam aí 200 vezes o livro de Mateus e quem sabe você vai ter condições de ler o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é cheio de guerras, é cheio de pessoas matando pessoas. Parece com os dias de hoje, né? Só que de uma forma um pouco mais animalesca, né? Espada no bucho, tripa para fora, né? E é isso, tá? Nós estamos falando sobre uma época em que o ser humano entendia que quase tudo era uma divindade e alguns destes seres humanos eram líderes e estes líderes tinham aí eles eram responsáveis por transmitir aquilo que o povo queria para Deus e repassar aquilo que Deus transmitia para ele aos homens. Então, de qualquer forma, é um livro que foi escrito por seres humanos. Então, vão ter muitos erros, muitas atrocidades, muitas mortes, assassinatos e homicídios. Sempre vai ter, tá? Sempre vai ter. Apesar de ser um livro sagrado, vamos ter essas injustiças aí.
escravidão, abuso, morte, assassinato, trapaça, tudo isso aí que você imaginar, tá? Somos nós, tá? Somos nós. O que as pessoas confundem é que colocam na banca de Deus, na conta de Deus, que tudo que foi feito foi Deus que mandou. Esquecendo-se de que foi um humano que interpretou aquilo que Deus queria passar aos humanos. Aí fala que foi Deus mandou matar homens, mulheres e crianças. Será que Deus, que é amor, misericórdia e justiça, mandaria matar homens, mulheres e crianças? Fica a pergunta, tá? São questionamentos que eu me faço, eu, o irmão Gerson. Livro de Josué, capítulo 1. Provavelmente nós vamos ler capítulo a capítulo. Se não tiver muitas reflexões, nós vamos conseguir avançar, né? O livro de Josué é um pouquinho mais extenso, mas é um ótimo livro também para reflexões. Ó. Ele vai até o capítulo 24. É isso mesmo, capítulo 24 até a sua morte. Aí, certo? Então vamos lá. Josué capítulo 1, versículo 1. Se a sua chave de interpretação for diferente da do irmão Gerson, coloca nos comentários. Vou anotar tudo no meu super caderno e ficar mais inteligente e talvez mais bonito. A inteligência nos faz ficarmos mais lindos por dentro. Irmão Gerson, não é tão bonito. Eu admito isso. Minha mãe, quando eu era pequeno, falava que eu era muito bonito, então eu fiquei com isso na cabeça. Minha esposa também deve me achar muito lindo, porque ela está comigo há mais de 30 anos. Tia Simone, o G te ama. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Morre um grande líder, vem um outro grande líder que vai ter que assumir um compromisso muito grande, porque para superar Moisés, o super Moisés, sabe? Ele não tem garras de adamantio não, igual o Wolverine, mas é um super Moisés, tá? Sabe, o super Moisés, ele morreu. O Josué vai ter que assumir aí a banca agora é com Josué, né? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés será dado, como prometi a Moisés. Percebe que aqui há uma promessa, tá? Entre Deus e um humano, Moisés, tá? Deus prometeu a Moisés, Deus prometeu a Abraão, Deus prometeu a Isaac, Deus prometeu a Jacó. Então é uma promessa feita aos humanos, tá? É o entendimento que se tem, aqui. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Você tem se esforçado e tem tido bom ânimo? Porque a vida está aí diante de nós e a vida é luta. Não, irmão Gerson, minha vida é igual a novela da Globo. No final eu me dou bem. Às vezes sim, às vezes não, tá? A vida nos surpreende. Gente, ninguém vai te socar com tanta força igual a vida, tá? A vida derruba, a vida joga no chão, a vida cospe na nossa cara. E se você não for forte o suficiente para se levantar, não se levanta mais, tá? A gente conheceu pessoas incríveis e maravilhosas que num determinado momento levaram a rasteira da vida e não conseguiram superar, não conseguiram dar a volta por cima, tá? Infelizmente. Não conseguiram, tá? Se você não se levantar, mesmo que você se arraste, mas você tem que fazer alguma coisa, a vida passa por cima e não tem pena. Quem tem pena é galinha, tá? Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e seja muito corajoso. Esforço e coragem é o que a gente precisa nos dias de hoje, tá? Eu preciso acordar cedo, eu preciso ir no trabalho, eu preciso estudar, eu preciso respeitar as leis de trânsito, eu preciso respeitar as mulheres, eu preciso respeitar as crianças, eu preciso respeitar os idosos, eu preciso respeitar a minha espiritualidade, eu preciso respeitar os meus momentos de ansiedade. Ontem me deu uma crise de ansiedade, eu fiquei doido, comecei a fazer um monte de coisa.
e aí eu consigo fazer com que a minha cabeça foque em alguma coisa, né? Mas tem hora que não é legal não. Então, ou seja, levanta, esforça-te, tem esforço, seja esforçado e seja corajoso. A gente precisa isso hoje, agora, nesse exato momento, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Irmão Gerson, não tenho músculos. Não precisa de músculo, você precisa usar isso aqui e isso aqui. O seu sentimento, o seu comportamento, as suas atitudes, a sua inteligência, o seu intelecto, o seu saber. Irmão Gerson, eu sei cozinhar. Pois é, usa isso. Irmão Gerson, eu sei andar de bicicleta demais. Então usa isso. Faz isso para fazer o bem para você, fazer o bem para o outro. Irmão Gerson, eu tenho uma garagem e eu sei tocar violão. Vou fazer igual vocês estão fazendo. Vou pegar as crianças e vou ensinar a tocar violão. Nós estamos aqui com uma equipe maravilhosa aqui de crianças, de jovens que estão dando um show aqui para Deus, né? Nós temos o tio Silvio que está dando aula, nós temos o Ulisses que já pegou demais, nós temos o Ismael, nós temos o Robert, nós temos a Noemi, tá? Através destes a coisa está aumentando, aí. E a gente só tem que agradecer por essas pessoas esforçadas aí, tá? Que Deus abençoe vocês aí. Tão somente esforça-te e seja corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, sabe? A Bíblia Sagrada, o manual da vida boa, né? Tem o manual do estoicismo, né? Tem vários manuais aí, né? Então tem aqui o manual da vida boa, Bíblia Sagrada. Estuda esse livro, como vai fazer diferença na sua vida aí, filosoficamente, teologicamente, espiritualmente, psicologicamente, vai fazer toda a diferença na sua vida aí. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Estando com Deus, você será bem-sucedido, tá? Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se você estiver dentro de um buracão, Deus está com você. Se você estiver indo para Marte, Deus estará com você. Se você estiver indo só ali, até pertinho, ali na Lua mesmo, Deus estará com você. Se você estiver indo lá ver os destroços do Titanic, Deus estará com você. Se você estiver em qualquer lugar, Monte Everest, está lá no topo do Monte Everest, fazendo uma selfie. Ô pessoal, eu estou aqui, ó, 9.000 metros de altura, olha. Então Deus vai estar lá sentado na pedra do teu lado, tentando entender porque os humanos se arriscam tanto. Não é assim? Josué ordenou aos oficiais do povo: passai pelo meio do arraial e dizei ao povo: provede-vos de comida, dentro de 3 dias passareis este Jordão. Tá? Estão do lado de cá do Jordão, eles vão atravessar o Jordão para entrar na terra prometida aí, tá? Para ocupar a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuir. Mas aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, disse Josué: lembrai-vos do mandamento que vos deu Moisés, o servo do Senhor. O Senhor vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vos passarei armados na frente dos vossos irmãos. Olha, o compromisso deles, eles fizeram um acordo de cavaleiros aqui, e o compromisso deles era que eles deveriam estar na frente. Está escrito aqui, ó, né? Vos passareis armados na frente dos vossos irmãos, todos os valentes, e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então voltareis à terra da vossa herança, e possuireis o que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então respondeu a Josué: tudo o que vos ordenastes faremos, e aonde quer que vos enviareis, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Está vendo que percebe que aqui eles acabam de traçar ali, eles fazem um acordo, uma aliança. Eles acabaram de fazer uma aliança, um compromisso de que nós vamos até o fim, né? As alianças, os acordos, né, os contratos, os estatutos, eles são importantes
né? Quando exemplo, um professor que dá aula numa escola, ele tem que entender que ali há regras, né? Ele é responsável para dar aula aos alunos, mas ali há regras de conduta, sei lá, a escola que precisa usar o uniforme, né, o horário, eu preciso ali bater meu ponto, se for um ponto biométrico, se for um ponto, né, só no papel, né, as responsabilidades, as reuniões, né, vai trabalhar numa empresa, a mesma coisa, tem que usar o uniforme, tem que usar os EPIs, né, tem o horário de trabalho, de tal hora até tal hora, tem o horário de descanso, né, tem o dia do descanso, tem empresa que trabalha de segunda a sexta, tem empresa que trabalha dia sim, dia não, né, o chamado 12/36. A igreja é a mesma coisa, a igreja tem suas regras, tem os seus estatutos. Olha, aqui na nossa igreja tem que ter esse corte de cabelo, igual do irmão Gerson, que ele é muito bonito, né? Então tem essas regras e às vezes a gente não quer seguir as regras. A gente faz acordos que não cumpre. Nós somos especialistas em fazer isso. E, por incrível que pareça, os acordos que a gente mais quebra são os acordos que são feitos com Deus. Esses são os que a gente menos valoriza. São os que a gente joga na lata de lixo. Aqui, ó. Joga aqui dentro. Ó. Vou jogar esses acordos aqui dentro. Não está servindo. Não vou cumprir nada. Não. Somos especialistas em fazer isso, tá? Nós somos. Nós, os bonitos humanos. Esses aqui mesmo. Somos nós. Então respondeu Josué: tudo o que nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviaremos, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim ouviremos a ti. Então somente que o Senhor teu Deus esteja contigo, como foi com Moisés, tá? Se Deus está com você, igual estava com Moisés, nós vamos te seguir, tá? Você agora é o nosso líder. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em que tudo que lhe ordenaste será morto. Você está lá se estabelecendo num local, uma terra que foi prometida aos seus ancestrais, e aí, olha, vai ter luta, vai ter espada no bucho, vai ter guerra, pessoas vão morrer, vamos ter que matar homens, mulheres e crianças, vamos pôr fogo nas casas, é guerra, né? Então, pois é, quem não ser como nós esperamos que seja, vai ser morto. Isso também é uma propaganda, porque eu penso que todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas, querem viver, né? Ninguém quer morrer assim, uma hora para outra, né? Porque a gente espera durar pelo menos 200 anos, não é essa a nossa esperança? Sempre foi e sempre será. Versículo 18, eu vou repetir que o 18 é muito interessante. Todo homem que for rebelde. Você é rebelde? Irmão Gerson, você é rebelde? Tem que refletir bastante antes de responder, né? A tua boca, todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo o que lhe ordenares, será morto. Tá? Então somente esforça-te e tenha bom ânimo. Se você não for rebelde, você não vai morrer. Você só precisa se esforçar e ter bom ânimo. É isso. Por hoje nós vamos concluir a introdução ao livro de Moisés aqui, né? Este livro maravilhoso para as nossas reflexões. Gente, está sendo uma maravilha. Eu estou tendo que estudar a Bíblia mais uma vez. Está sendo uma gratidão de novo. Eu sou responsável aqui pela espiritualidade. Eu vou usar a palavra espiritualidade, né? De ler a Bíblia com os jovens. A minha esposa é responsável com as crianças menores aí. E a gente tem ficado muito agradecido porque nós temos hoje aqui o Ismael e o João, que já são dois pregadores, né? Eles já têm um repertório, apesar de serem dois jovens, né? O João fez 18 anos, o Ismael fez 16. Já sabem utilizar a Bíblia de uma maneira espetacular. Nós temos o Ulisses, que tem o dom de tocar instrumento, violão e pandeiro, que é maravilhoso. E nós temos o Robert. O Robert tem um dom de louvar. O Robert louva a Deus o dia inteiro, se deixar. Impressionante. Ele vai passear com a gente no sábado, ele fica o dia inteiro louvando músicas para Deus, hinos da harpa, louvores espetaculares. Um menino de 11 anos, é impressionante, tá? Nós temos também as crianças que estão acompanhando a gente aí, nós temos a Emily, a Alana, a Mirella, a Alice, a Bia, a Maria, o Pietro, o Nicolas, o Mateu, o Lorenzo, nós temos a Ágata, nós temos a Maia, são crianças espetaculares que estão fazendo um sucesso aqui, que Deus abençoe. A Mirella, eu falei a Mirella? Eu acho que não. Mirella, Deus te abençoe, menina boa, menina maravilhosa, que Deus abençoe todos vocês, tá?
Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este momento especial, que Deus nos abençoe nesta terça-feira, dia 1º de julho de 2025, que é uma oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima, um abraço do irmão Gerson, leia o manual, não se desapegue dele, e fiquem com Deus. Se você puder, você que está só de passagem, ajuda a gente aí, se inscreve no nosso canal, você está ajudando uma obra social com crianças, adolescentes e jovens. Obrigado, inscritos. Valeu. Fiquem com Deus.